Olá, crianças, como vocês estão? Vamos começar nossa semana com as nossas aulas. Espero que estejam todos bem, caminhando, não é? Com as suas tarefas. E se Deus quiser, não é? Teremos uma boa semana. Pessoal, vamos começar nossa semana fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Tia Gorete deseja que todos estejam bem. Tenho pedido a Deus para abençoar, né? Que Ele possa abençoar todos vocês, os seus familiares e que vocês estejam bem, sempre em paz, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos para nós fazermos uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por este dia e por esta semana. Vamos lá? Posso contar com todo mundo, com todos vocês? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe durante esta semana, Senhor. Nos abençoa com nossa aula, que nós possamos aprender neste dia e aprendermos a confiarmos mais em Ti. Nós te agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém? Vamos lá começar a nossa aula, todo mundo animado? Material para esta aula, caderno de apoio, lição Moisés, páginas 161 e 162, lápis e borracha. Meus amores, nós vamos começar a nossa aula e eu quero perguntar a vocês se vocês gostaram da aula, né, que a Gorete contou na semana passada. E ela também deixou uma música para vocês. Espero que vocês tenham lembrado dela. Vocês gostaram? Eu deixei o link para a mamãe baixar o vídeo para vocês verem a música toda bem bonita e vocês cantando também. Gostaram da música? Gostaram da lição? Aprenderam? O que foi que vocês aprenderam semana passada? Hã? Muito bem. Vocês aprenderam sobre José, não foi? José que perdoou os seus irmãos, não foi isso? E José que se tornou governador do Egito. Muito bem, foi isso mesmo que Tia Gorete contou. Tá vendo? Todo mundo sabido. Eu gosto muito dessa sala, que todo mundo é inteligente e muito sabido. Todo mundo animado, fazendo suas tarefas, aprendendo suas lições. Muito bem, coisa muito boa essa, tá bom? Olha só, hoje nós vamos aprender outra lição. Daqui a pouco a Tia Gorete vai falar o nome dela, tá bom? Oi, crianças, meus amores. Hoje vamos aprender a lição de Moisés. No livro de vocês só tem Moisés, tá? Então, você vai descobrir que nós estaremos falando e aprendendo sobre o nascimento de Moisés, tá bom? Então, eu coloquei Moisés e o seu nascimento para podermos nós diferenciarmos a lição de hoje, tá bom? Nas próximas lições, vamos aprender mais sobre Moisés, mas serão outros acontecimentos, tá bom? Então, você vai aprender várias coisas sobre Moisés, tá certo? Então, vamos lá? O objetivo desta lição é aprendermos que Deus tem um propósito, Deus tem um plano especial na vida de cada um, de cada pessoa, na sua vida também. Você é muito especial para Deus. E Moisés não foi diferente. Deus também teve um plano bem especial para a vida de Moisés. Vamos aprender que Deus guardou Moisés de um grande perigo e Moisés foi guardado e abençoado por Deus. Crianças, vocês lembram que Tia Gorete disse que toda a família de José foram morar no Egito por causa da fome que aconteceu no mundo naquela época. E lá no Egito tinha comida e José era o governador do Egito, lembram? Então, toda a família de José foi morar no Egito, né? Foram para lá, todos eles. Muitos anos se passaram e as famílias foram tendo filhos e
ficou muita gente da mesma família, tá? Então, olha só. Então, o que aconteceu? Um dos filhos de Isaac, o seu nome era Levi, e Levi teve muitos filhos e muitos netos, e desses netos, desses parentes de Levi, tinha um chamado Arão. E ele se casou com uma moça chamada Joquebede, e eles tiveram 3 filhos. Eles tiveram um filho chamado Arão, uma filha chamada Miriam e o seu bebê Moisés. Olha, quando Moisés nasceu, estava acontecendo uma coisa muito triste lá no Egito. E nasceu o bebê Moisés. Crianças, Moisés, ele era um bebê especial. Ele nasceu com uma missão. Sabe qual foi a missão de Moisés? Quando Deus preparou tudo para que Moisés nascesse, ele deu a missão a Moisés. E Moisés seria o libertador do seu povo ali do Egito. Então, desde o início do seu nascimento, que Moisés já começou a vencer as dificuldades. É claro que Deus estava abençoando e cuidando de Moisés. Então, quando Moisés nasceu, a sua mãe o escondeu por 3 meses. Então, sua família, eles preparavam tudo e escondiam aquela criança. Olha, gente, nos dias que Moisés nasceu, o povo de Deus estava sofrendo muito ali no Egito. O faraó daqueles dias, ele escravizou todo o povo hebreu. Então, toda a família de Moisés e todos os outros que eram da família de José, todo mundo estava trabalhando como escravo e eles eram muitos, era uma grande multidão. O faraó, com medo de que essas pessoas não obedecessem mais a ele e tomassem o Egito para eles, começou a massacrar essas pessoas, a escravizar e a obrigá-las a fazerem trabalhos escravos. E ele ainda achou pouco e ele mandou matar todos os bebês homens, que era para que eles não tivessem mais filhos. Porém, quando o bebê Moisés nasceu, Deus guardou esse bebê por 3 meses na casa da sua família, dos seus pais. E quando ele estava com 3 meses, a sua mãe viu que não era mais possível esconder aquele bebê dos guardas de Faraó. Então ela, com o seu coração apertado, mas confiando em Deus, ela fez um cestinho e ela colocou cola naquele cestinho, betume, que é uma cola que não entra água quando a madeira é colada, e ela deixou aquele cestinho bem fofinho e ela colocou o seu bebê dentro daquele cestinho para que nasce na beira do rio Nilo. Então era próximo do palácio onde ela colocou aquele bebê. E ela, com o seu coração apertado, ela pediu a Deus que guardasse o seu filhinho. Mas Deus já tinha um plano para Moisés e ele não ia permitir que Moisés morresse naquele rio. Então, a filhinha de Joquebede, a irmã de Moisés, ficou observando aquele cestinho na beira do rio e ela com cuidado ali naquele cestinho. Vamos ver na frente Miriam olhando o cestinho do seu irmão. Mas uma coisa bem especial aconteceu. Enquanto Miriam olhava o cestinho do seu irmão e ela se preocupava com ele porque ela queria saber o que iria acontecer com seu irmãozinho, ela não deixou ele sozinho, ficou observando o seu cestinho. E a filha de Faraó, a princesa, ela estava naquele momento tomando banho, se banhando ali próximo do palácio, que era onde o rio Nilo passava. Olha, crianças, esse rio Nilo, ele ainda existe hoje lá no Egito, ele é muito famoso, o rio Nilo. Então,
a filha de Faraó e aquelas moças que elas trabalhavam para a filha de Faraó, elas perceberam algo ali no meio, na beira do rio, né? No meio daquelas plantinhas. E elas foram olhar o que estava ali. Então Miriam se escondeu, porque ela já sabia que pessoas tinham visto seu irmãozinho, e ela ficou de longe olhando o que estava acontecendo. Quando aquela moça pegou o cestinho, que tirou a tampinha dele, quem estava lá dentro? O bebê Moisés. Então ela disse: Tem um bebê aqui. A filha de Faraó então disse: Traga ele para que eu veja. Quando ela olhou o bebê, ela achou lindo aquele bebê. Então ela disse: Esse é um bebê hebreu. Esse é um bebê lindo. Eu quero esse bebê para mim. Eu vou cuidar desse bebê. E quando Miriam percebeu que elas encontraram Moisés e que a filha de Faraó gostou de Moisés, ela se aproximou e ela disse: Eu sei uma pessoa, uma mulher, eu conheço uma mulher que pode amamentar esse bebê para a senhora, se a senhora quiser. E a filha de Faraó disse: Eu quero, você traz ela aqui para mim. Então Miriam, com o seu coração alegre, porque o seu irmãozinho não estava mais no rio, correu para chamar quem? A sua mãe. E a sua mãe seria a pessoa que ia cuidar do seu irmãozinho, do seu próprio filhinho. E ela sabia que o seu filhinho estava em segurança. A partir daquele momento, nenhum guarda mais iria querer pegar aquele bebê, porque até o próprio faraó teria que cuidar daquela criança também, sem fazer nenhum mal a ela, porque a princesa, a filha de Faraó, gostou daquele bebê e queria cuidar dele como seu filho. Veja como Deus faz as coisas, não é? Então, olha, Faraó, ele não olhava para aquele bebê e ele não podia fazer nenhum mal a ele. E sabe o que aconteceu? Vamos ver a seguir. Miriam correu tanto para chegar em casa e dizer à mãe o que tinha acontecido. E chegando em casa, ela: Mamãe, mamãe, a filha de Faraó encontrou o nosso bebê, mamãe, e ela quer cuidar dele. E ela queria uma pessoa que pudesse amamentar o bebê, mamãe. E eu vim te chamar, mamãe, porque ela disse que eu levasse essa pessoa para ela. E Miriam e a sua mãe Joquebede correram para onde estava a filha de Faraó para conversar com ela. Quando a mãe de Miriam e Moisés chegou perto da princesa, a princesa olhou para a mãe de Miriam e fez um combinado com ela. Olha, combinado é coisa importante. Vejam só o que aconteceu. Então a filha de Faraó, a princesa disse: Você pode amamentar esse bebê para mim até ele parar de mamar e poder comer comidas que todo mundo come, que a criança pode comer além de mamar? E a mãe de Moisés, com certeza, não é? Claro, posso sim, eu levo o seu bebê. Ela disse: Você vai levar o meu bebê, a filha de Faraó, né? Você vai levar esse bebê e você vai cuidar dele para mim, e eu ainda vou te pagar um salário por mês. Olha, quando esse bebê ele não mamar mais, você vai trazer ele para mim. Tá certo, nosso combinado, porque eu vou cuidar dele com tudo que ele precisa. E a mãe de Moisés, com o seu coração feliz, porque o seu filhinho estava vivo. Então ela agradeceu a Deus, porque Moisés já não estava mais em perigo. E a filha de Faraó, quando ela pegou o bebê, ela já colocou esse nome. Quem deu esse nome, Moisés, ao bebê foi a filha de Faraó. Ela disse: Esse bebê, eu tirei ele das águas, então o nome dele será Moisés. Por isso que o nome do bebê foi Moisés. Olha, e Miriam e Joquebede levaram o bebê para casa com muita alegria. E esse bebê ele pôde ficar em casa, em segurança, mesmo na casa dos seus pais verdadeiros, legítimos, porque Miriam e Joquebede não estavam mais com medo dos guardas, não é, de Faraó. E eles não poderiam mais entrar na casa deles para tirar aquele bebê, porque a filha de Faraó ordenou que aquele bebê ele iria voltar para o palácio. Então,
Miriam, Joquebede, com muita alegria, cuidaram daquele bebê. E o bebê foi crescendo. Olha só. E a mãe do bebê, ela cumpriu o seu combinado com a filha de Faraó, com a princesa, porque Deus usou aquela princesa para gostar de Moisés, para cuidar dele no palácio, porque ele ia crescer e Moisés ia se tornar o libertador do Egito. A mãe de Moisés, Joquebede, não sabia disso, que Moisés era um bebê especial. Nem a filha de Faraó e nem o próprio Faraó. Eles não sabiam que Moisés nasceu com essa missão de tirar o povo de Deus ali do Egito. Olha, e o combinado de Joquebede com a princesa, ela cumpriu. Então o bebê cresceu e a filha de Faraó também, ela já conhecia o bebê. Ele não era estranho para ela. E ela, quando chegou Joquebede com aquele bebê, ela ficou muito feliz. E o faraó também recebeu aquele bebê. Faraó não sabia que estava diante de um líder, de um grande líder. Ele era um bebê, mas ele nasceu com esse propósito. Deus deu esse propósito para Moisés. E ele seria aquele homem forte, aquele homem que seria preparado para ser um líder ali no Egito. Olha, crianças, Moisés não foi morar lá no palácio, não foi só para aprender como ser um grande líder, não é? Mas ele foi ali ser preparado por Deus para que ele soubesse como ele iria conduzir o povo de Deus há muito tempo depois. Moisés, ele passou 40 anos ali no Egito. Quando ele cresceu, ele descobriu que ele começou a perceber que o seu povo, o povo hebreu, ele era muito escravizado pelo faraó. Moisés não concordou com aquilo, ele não gostou daquela situação. Ele se desentendeu com um dos guardas, né, com a lei de faraó, quando eles estavam batendo e fazendo coisas ruins com o povo hebreu. E Moisés então fez uma coisa que teve que sair do Egito. E Faraó, quando soube que Moisés tinha desobedecido, ele ficou muito zangado com Moisés e ele queria pegar Moisés também. Lembra que quando ele era bebê, ele tentou também pegar todos os bebês e Moisés, ele não conseguiu pegar Moisés, não foi? Porque Deus guardou Moisés e a filha de Faraó gostou de Moisés e depois ele também gostou, o próprio Faraó. Mas quando Moisés estava grande, já era um adulto, um homem de 40 anos, Moisés já era responsável por suas próprias atitudes e Moisés, desobedecendo a Faraó, ele teve que ir embora. E ele saiu daquele palácio, ele saiu do meio daquele povo, ele deixou a sua mãe, né, a filha de Faraó, e ele foi embora, ele fugiu. Ele foi morar numa terra chamada Midian. E lá nessa terra ele conheceu uma família. E essa família, ela recebeu Moisés. E Moisés ali aprendeu uma nova profissão. Moisés aprendeu a trabalhar com ovelhas. Veja, ele era um homem que foi criado em toda a ciência do Egito. Ele era um homem muito inteligente, Moisés. Mas, mesmo assim, ele foi para ali para que a sua vida fosse preservada. E ele morou muitos anos ali naquela terra. Ele se casou, ele teve filhos ali, construiu uma família também. E ele continuou sua vida como pastor de ovelhas naquele lugar. E ele estava bem ali quando algo novo aconteceu. Moisés então pastoreava as ovelhas e ele trabalhava muito, cuidando daquelas ovelhas. Mas havia chegado o tempo em que Deus chamaria Moisés para ele fazer o que Deus tinha planejado, não é? Então ele nasceu com o propósito
tirar o povo de Deus do Egito. Ele seria o libertador do povo de Deus, lá do Egito. Moisés não sabia disso, não é? E Deus, todo o tempo, cuidando de Moisés, protegendo Moisés. Por isso que Moisés viveu tantas situações diferentes. Então chegou o tempo em que Deus iria começar a colocar em prática o seu plano. Então Moisés saiu para pastorear suas ovelhas e ele ouviu a voz de Deus. E Deus estava falando com Moisés, dizendo a Moisés: Moisés, já se passaram 40 anos desde que você saiu do Egito. O faraó, Moisés, ele morreu. Aquele faraó que queria matar você, ele não está mais vivo. E eu, Moisés, eu escutei o meu povo pedindo socorro, pedindo que fossem ajudados, que eles saíssem daquele sofrimento lá do Egito. Você, Moisés, vai ser a pessoa que eu vou levantar para ir lá no Egito conversar com o faraó, para dizer a faraó que é para ele deixar o meu povo sair do Egito. Eles não serão mais escravos de faraó. Moisés ficou muito preocupado porque ele era um homem que ele falava meio gago e ele ficou muito preocupado com isso. Mas nada para Deus é impossível e na próxima lição nós iremos perceber e aprender o que foi que Deus fez para ajudar Moisés e ele continuar indo em frente com o propósito de Deus em libertar o seu povo do Egito? Vamos descobrir. Vamos responder a nossa tarefa. Primeira questão. Vamos lá. Substitua os códigos e descubra o que significa Moisés. Olha, vocês estão vendo os códigos aqui, tá vendo? E embaixo vocês têm umas letras. Estão vendo? Então, se você quiser, você já copia. Então você vem para cá, ó. Na letra T tem um código abaixo dela. E aqui em cima tem o mesmo código. Você pode pegar a letrinha T e escrever aqui, tá bom? Aí, olha, a estrelinha, ela está aqui logo abaixo. Aí tem uma letrinha acima da estrelinha. Que letrinha é essa? Letra I. Aqui, ó, vocês estão vendo esse outro código, vizinho da estrelinha. Quando você desce, tem a letra R acima dele. Você traz para cá a letra R. Tem outro código aqui, vizinho. Você desce, tem a letra A acima dele. Aí você traz para cá. O próximo código, aí você desce novamente e aqui, ó, tem a letrinha D. Aí você traz a letrinha D para cá. Aqui no último símbolo você tem uma estrelinha e ela está circulada com preto, não é? Vamos descer aqui, o que tem nessa estrelinha? Tem a letrinha O. Traz ela para cá. Qual foi a palavrinha que foi formada? Ah, foi formada a palavrinha tirado. Muito bem. E aqui abaixo nós temos 3 espaços. Vamos lá embaixo ver o que é que significa cada símbolo. Ah, então esse primeiro símbolo aqui, ele é a letrinha D. Então, coloca aqui a letrinha D. O segundo símbolo tem outra letrinha aqui vizinho. Vamos lá embaixo olhar. Ah, a letrinha A. E o último símbolo desses 3 tracinhos, vamos ver lá embaixo qual é a letrinha S. Então, como ficou aqui? Das. Vamos em frente. Ainda temos 5 tracinhos aqui. Esse primeiro tracinho, qual é o símbolo dele? Vamos olhar um igual aqui embaixo. Ah, letra A. Traz a letra A para cá. Aqui nós temos uma estrelinha vizinho. Vamos ver aqui o que significa. Ah, letra G. Traz a letra G para cá. Aqui tem outro símbolo. Vamos ver o que significa esse terceiro símbolo. Lá embaixo, letrinha U. Olha, traz a letrinha U para cá. Vamos lá, o próximo símbolo. Achamos. Letrinha
Do próximo símbolo, achamos. É a letrinha U, tá? E a última letrinha é a letrinha S. Então, você vai colocar aí, tirado das águas. De onde Moisés foi tirado? Das águas. Muito bem. Nossa segunda questão, copie o versículo de Êxodo 2:10. Tia Gorete deixou ele aqui e você vai copiar ele na sua tarefinha, no seu caderno de apoio, combinado? Então vamos deixar seu caderno lindo, tá bom? Nossa terceira questão, você vai pintar a cena, dar um belo colorido nessa cena. Essa cena nos lembra a filha de Faraó e suas moças tirando Moisés lá das águas. Estão lembrados que ele estava lá no cestinho dele? Então dá um colorido bem bonito, tá? Como a história de Moisés merece ser bem colorida e bem bonita. Combinado? Vamos pintar bem bonito? Nós aprendemos com essa história de que a vontade de Deus, ela se cumpre e Deus vai conduzindo tudo conforme a sua vontade, não é? A vontade de Faraó era ter pego Moisés, porém Deus abençoou Moisés, que Moisés cresceu na casa de Faraó. Já pensou? O perigo morava lá no palácio, mas Deus protegeu Moisés lá dentro da casa de Faraó. Então, olha, crianças, Deus, quando ele tem um propósito, ele se cumpre. Assim como ele tem abençoado a sua vida e como ele abençoou a vida de Moisés, ele fez com que o impossível acontecesse. Ele faz na sua vida também hoje o impossível, cuidando de você, abençoando você e protegendo você. Então, no seu coração, guarde a confiança de que Deus é o Deus do impossível. Lembra o que ele fez com Faraó? O que ele fez com Moisés? Era impossível, não era Moisés sobreviver, mas Deus preparou tudo e Moisés sobreviveu sim, cresceu com todo o preparo que ele precisava para liderar de uma liderança. Ele foi para aquele outro lugar chamado Midian e ali ele aprendeu novos aprendizados, que foi como cuidar de ovelhas. E mais tarde ele desenvolveu esse mesmo talento cuidando de pessoas, tá? Então vamos confiar nesse Deus do impossível. Agenda do dia 8/6/2020, caderno de apoio, lição Moisés, páginas 161 e 162. E Tia Gorete está deixando para vocês o link de um filme aqui, que é o filme Moisés, do nascimento ao chamado de Deus. Esse filme, ele é complemento da nossa lição, tá bom? Da nossa aula. Então, eu espero que vocês assistam e depois eu quero saber o que você achou desse filme, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.